Não é segredo pra ninguém que a força é o elemento mais importante de toda a mitologia de Star Wars. Segundo o próprio Obi-Wan Kenobi, a força é o que dá o poder a um Jedi e está presente em todos os seres vivos da galáxia, como disse Mestre Yoda. Dito isso, apesar de todo esse mistério, a força era sim muito útil nas batalhas para aqueles que tinham o conhecimento necessário para dominá-la. Como ela reage de maneira diferente a cada usuário, foram desenvolvidas diversas técnicas usadas tanto pelos Jedi quanto pelos Sith. Algumas técnicas são tão difíceis que apenas poucos eram capazes de executá-las, enquanto outras eram tão poderosas que sua prática poderia levar à morte do usuário. Então, vem comigo para conhecer todos os poderes da força, tanto no cânone quanto no Legends de Star Wars. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas, eu sou o Mando e aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer mergulhar nos caminhos da força, já se inscreva no canal e faça parte do nosso clã Mandaloriano. Bom, bora começar com os poderes da força do cânone. Telecinese. A telecinese é um poder muito conhecido da força, que pudemos ver pela primeira vez quando Yoda treina Luke Skywalker em Dagobah. Desde então, se tornou uma habilidade muito utilizada pelos Sith e pelos Jedi, embora eles a usassem de maneiras diferentes. Por exemplo, os Jedi gostavam de utilizar a telecinese para evitar que uma nave caísse sobre alguém desprotegido ou desobstruindo lugares que estivessem bloqueados por algum objeto. Telepatia é a capacidade de se comunicar mentalmente com outros através da força, não sendo obrigatório que o outro seja sensitivo à força. O alcance da telepatia em si é teoricamente infinito, mas o telepata deve ser capaz de sentir a presença daqueles com quem deseja entrar em contato. Podemos ver Darth Vader falando com Luke após o confronto de Bespin, onde Luke se comunica também com a Leia, e vimos isso recentemente com a Ahsoka e a Sabine. Truque mental. O poder de influenciar os pensamentos foi um dos primeiros poderes da força vistos em Star Wars, com o nosso querido Ben Kenobi sugerindo que a força pode ter uma poderosa influência sobre as mentes fracas, influenciando os Stormtroopers em Tatooine. Embora o truque mental Jedi seja extraordinariamente invasivo, ele é normalmente usado para evitar conflitos ou problemas imperiais. Sentido da força. Essa é uma habilidade onde o usuário da força é capaz de sentir as ondulações fluindo por todo o universo. Essas ondulações na força podem ser causadas por qualquer coisa, como eventos traumáticos, perigo físico para algum ente querido ou a vibração geral de um ser, além da capacidade de ter conhecimento sobre os sentimentos, pensamentos e intenções dos outros, frequentemente usado para detectar perigo ou decepção, e foi recentemente utilizada por Baylan Skoll para sentir as intenções de Sabine e Ahsoka. Velocidade da força. Essa habilidade permite ao usuário amplificar não só sua velocidade em correr, mas também seus reflexos de combate para se defender, seja de outros sabres de luz ou também tiros de blaster. A velocidade da força é muito utilizada pelos Sith e pelos Jedi enquanto lutam entre si. Pode ser um recurso valioso em combate, pois permite que os usuários se aproximem rapidamente ou escapem do perigo. No entanto, usar esse poder excessivamente pode ser fisicamente desgastante, então não é um poder que pode ser usado toda hora. Salto da força. Essa técnica permitia que o usuário pudesse saltar grandes alturas e distâncias com menos esforço do que uma pessoa normal. É uma habilidade muito famosa nos filmes, livros, quadrinhos e jogos de Star Wars, porém ela pode ser muito bem utilizada, como no caso de Luke Skywalker, que se salvou do congelamento na Câmara de Carbonita no seu duelo contra Darth Vader em Bespin, e também permitiu que Obi-Wan Kenobi derrotasse Darth Maul durante seu duelo em Ameaça Fantasma, vingando a morte de Qui-Gon Jinn. No entanto, essa técnica não foi o bastante para salvar Anakin Skywalker, que acabou sofrendo uma derrota acachapante do Obi-Wan por causa do High Ground. Estrangulamento da força. Um poder do lado sombrio muito conhecido por ser utilizado pelo lendário Darth Vader, que permite a um usuário da força estrangular ou imobilizar alguém, não importando a distância, geralmente para intimidar ou matar seus oponentes, bastando apenas mentalizar a presença do indivíduo. Vimos Vader usando essa técnica em Rogue One com o diretor Krennic, na mesa de reunião com os Imperiais em Uma Nova Esperança, e também em O Império Contra-Ataca, quando a sua nave sai rápido demais do hiperespaço e ele acaba punindo seu subordinado por essa falha. Relâmpago da Força. Essa habilidade era usada pelos Sith para torturar
triturar, desfigurar e até matar seus oponentes. Um raio de cor azul pelas mãos do Sith, invocando o ódio. No entanto, embora seja um golpe potencialmente mortal, não é imparável. O raio da força pode ser desviado e absorvido por um sabre de luz, e os Jedi mais experientes, como é o caso do Yoda, provaram ser capazes de neutralizar essa técnica através do poder do lado da luz, usando apenas as suas mãos. Empurrão e puxão da força. Essa é uma das habilidades mais conhecidas na força. Ambas as técnicas são consideradas ofensivas e defensivas, dependendo do objetivo de quem a usa. Ela é empregada principalmente pelos Jedi, mas também é utilizada pelos Sith, e é realizada com um gesto da mão virada para frente. Os empurrões pela força podem variar em intensidade, desde movimentos simples até empurrões perigosos e poderosos que podem desorientar e prejudicar os oponentes em batalha, como lançá-los em um reator ou em um desfiladeiro para a morte certa. Já o puxão da força pode salvar alguém ou até mesmo ajudar um usuário a se defender, colocando objetos em sua frente para não levar tiros de blaster ou até mesmo atrasar seu inimigo. Espíritos da força, uma das habilidades mais raras em Star Wars e que fazem parte do aspecto místico e fascinante de sua mitologia, enfatizando a ideia de que a morte não é o fim para aqueles que têm uma forte ligação com a força. O espírito da força representa a habilidade de certos indivíduos de manter sua consciência após a morte, existindo como uma entidade não física. Esses indivíduos têm uma forte conexão com a força, a energia mística permeia a galáxia. No entanto, é uma habilidade que apenas usuários do lado da luz, os Jedi, conseguem utilizar, já que os Sith não tinham essa capacidade devido à sua diferente filosofia, muito mais egoísta e apaixonada pelo poder e o apego pelo mundo físico. Vamos agora para o manto da força. Essa técnica foi empregada por Darth Sidious desde o episódio 1, Ameaça Fantasma, e também serviu para muitos Jedi esconderem a sua presença dos Sith em diversas ocasiões. Essa técnica permite ao indivíduo ocultar a sua presença na força ou mascarar seu nível de sensitividade à força. Dessa forma, era possível camuflar sua energia vital, suas habilidades e seus poderes. No entanto, alguns Jedi que se ocultaram para a força por muito tempo, como foi o caso de Obi-Wan e Luke Skywalker, tiveram como consequência o desequilíbrio com a sua volta à força. Então, era uma técnica utilizada em momentos muito específicos e como uma estratégia de combate. Visão da força. Mestre Yoda é muito conhecido por guiar seus padawans a respeito de suas visões, ensinando-os a ter cuidado com tudo aquilo que eles observam, seja no passado, presente ou futuro. A visão da força é uma habilidade capaz de prever muitos acontecimentos, como por exemplo, a visão de Qui-Gon Jinn, que mostrou para Yoda em Dagobah a respeito da queda da Ordem Jedi na Ordem 66, e também de Luke Skywalker a respeito dos perigos que seus amigos estavam por enfrentar em Bespin. No entanto, as visões não são profecias autorrealizáveis, e tudo sempre dependerá das escolhas da pessoa que as teve, como pudemos ver o caso do Anakin Skywalker, que previu que Padme morreria no parto, e ironicamente foi exatamente isso que levou Anakin a cometer decisões catastróficas que mudaram o destino da galáxia. Cura da força é o poder de acelerar o processo de cura natural ou até mesmo ferimentos potencialmente fatais. Vimos isso pela primeira vez no cânone em Ascensão Skywalker, onde vemos que Rey aprendeu essa técnica nos antigos textos Jedi e a utilizou para curar uma criatura ferida. Podemos ver também Grogu usando esse poder em The Mandalorian quando ele cura o braço ferido de Greef Karga. Projeção pela força. Esse é um exemplo extremo de controle mental Jedi e é usado por ambos os lados. E o maior exemplo disso, dentro do cânone, foi a projeção da força de Luke Skywalker durante os últimos Jedi, onde ele não apenas se projeta para Leia, devolvendo a ela os dados de Han Solo que estavam na Millennium Falcon, como também luta com Kylo Ren em uma projeção vinda de Ahch-To diretamente até Crait. Assim como a cura da força, essa é uma técnica que exige muita energia do usuário, e usá-la em grande escala ou por longos períodos de tempo pode acarretar na morte do usuário. Estase da força é a capacidade de congelar um objeto ou pessoa e é muito utilizada para parar sabres de luz ou tiros de blaster. Vimos alguns personagens muito famosos usando dessa tática, como Darth Vader, Rey, Kylo Ren, Ezra Bridger, Mestre Yoda e até mesmo Cal Kestis em Fallen Order. O que nos leva à psicometria, que é um poder muito raro que apareceu pela primeira vez em The Clone Wars, sendo utilizada pelo mestre Quinlan Vos, que permite o usuário tocar um objeto e experienciar o passado dele. A maioria dos
usuários da força não aprendem psicometria, até porque eles não nascem com ela. Essa é uma habilidade que precisa ser desde seu nascimento, como se fosse um dom, e as primeiras experiências podem ser fisicamente desgastantes. A psicometria ficou mais famosa no jogo Jedi Fallen Order e agora na série da Ahsoka, onde a vemos demonstrando esse poder para encontrar Sabine em Lothal. Depois temos o teletransporte. Alguns seres sensitivos à força exibiram a capacidade de conseguir se teletransportar usando a força, e podemos associar isso a Bendu, que vimos lá em Star Wars Rebels, e aos Lobos Loth, que também aparecem na série. E mais tarde vimos essa técnica sendo praticada por Rey e Ben Solo através da Díade da Força em Ascensão Skywalker. Bora falar agora dos poderes da força do Legends de Star Wars. Começando com a meditação de batalha, a mais famosa habilidade do universo Legends de Star Wars. Ela permite a influência emocional e mental de Jedi e Sith sobre o resultado de uma batalha, motivando aliados e enfraquecendo inimigos. Bastila Shan, de Knights of the Old Republic, ficou conhecida pelo uso dessa técnica, que é uma ferramenta psicológica que coordena tropas e prejudica a moral do inimigo. Barreira de sabre de luz. Essa técnica foi ensinada à nova Ordem Jedi de Luke Skywalker, combinando telecinese com combate de sabre de luz. Isso permitia que os sabres flutuassem ao redor do praticante, o defendendo contra ataques de blasters, sabres de luz de inimigos e outros ataques bloqueáveis. Mace Windu, um mestre Jedi da era prequel, utilizava muito essa habilidade no Legends, assim como Darth Traya, que possuía diversos sabres de luz flutuando ao seu redor para o ataque e defesa. Transmutação da força. No Legends existiam diversos Jedi com poderes curiosos, e um deles é a transmutação da força, que permitia ao usuário passar através da matéria sólida, como portas, vidros, veículos e paredes. Era uma alternativa muito útil para os Jedi que não gostavam de lutar e não queriam chamar atenção. Dobra do espaço. Embora a habilidade da força de teletransportar a si mesmo possa ser encontrada tanto no Canon quanto no Legends, a habilidade de transportar objetos surgiu exclusivamente no Legends. Esse poder era exclusivo dos monges Aing-Ti, mas também se tornou uma habilidade Jedi quando eles a ensinaram a Luke, Ben Skywalker e Leia Organa. Ofuscamento da força. O ofuscamento da força é um poder Jedi que foi utilizado por Kyle Katarn, que consistia em criar um flash de luz brilhante que temporariamente cegava alvos específicos, até mesmo usuários experientes da força se pegos desprevenidos. É uma habilidade do lado luminoso que pode ser aprendida com Kyle Katarn se ele permanecer no caminho Jedi dentro do jogo Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Então fica a dica aí. Força da luz ou iluminação da força. É uma habilidade Jedi poderosa que permite purificar a corrupção do lado sombrio em locais, objetos e até seres vivos. E apenas Jedi muito poderosos como Nomi Sunrider podiam utilizá-la. Nomi Sunrider purificou a energia do lado sombrio da magia Sith de Ali Maketo, que era uma especialista na iluminação da força. Parede de luz. Era um poder similar à iluminação da força, porém essa habilidade precisava da energia da força de diversos Jedi juntos. Ulic Qel-Droma foi incapacitado e aprisionado em uma barreira de luz criada por múltiplos Jedi, incluindo Nomi Sunrider. Como exemplo da magnitude do poder da parede de luz, até mesmo o grande Lord Sith Exarchan foi aprisionado por milhares de anos em Yavin 4 por uma barreira de luz, onde seu espírito Sith foi derrotado de uma vez por todas por estudantes da nova Ordem Jedi de Luke Skywalker. Shatterpoint ou ponto de ruptura. Essa habilidade se tornou famosa através de Mace Windu, que identificava a fraqueza de um objeto ou de um inimigo, lhe dando muita vantagem quando era necessário. Quando usada em um objeto, a força envolvia e se concentrava em seu ponto mais fraco. No entanto, seu uso em um ser vivo era muito mais complexo e assustador, ainda mais se tratando do Mace Windu, que era um Jedi que utilizava técnicas não muito ortodoxas da força. Crucitorn é um dos poderes da força mais assustadores no universo Star Wars, ainda mais que é associada a Darth Bane, o criador da regra de 2 e famoso por seus meios brutais de infligir dor. Ele pode manipular a mente dos outros, ampliando ou reduzindo a dor que eles sentem. Se a mente do usuário não estiver acessível, pode ser aplicado diretamente em uma ferida exposta para irritar ou acalmar ainda mais a pessoa. Tempestade da Força. A Tempestade da Força é uma habilidade do lado sombrio da força, usada por sensitivos poderosos. Ela tem a capacidade de devastar planetas e é comparável à destruição causada pela Estrela da Morte. No entanto, seu uso é arriscado, pois poderia engolir seus usuários caso eles perdessem o foco. Ainda assim, é uma das habilidades mais destrutivas do Legends.
Drenagem da Força. É uma habilidade usada apenas uma vez nos filmes de Star Wars, onde vemos Palpatine usando essa habilidade contra Rey e Kylo Ren quando ele absorve a vida de ambos os Jedi para restaurar a sua própria. No entanto, o Sith que masterizou essa habilidade no universo Legends era Darth Nihilus, que tinha a capacidade e o poder de drenar a vida de um planeta inteiro, uma proeza que ele realizou em Katarn, que foi um mundo que ele dizimou juntamente com a Ordem Jedi inteira. Bomba de pensamento. A bomba de pensamento foi criada por meio de um antigo ritual dos Sith, no qual eram combinados seus poderes do lado sombrio. Se realizada com sucesso, a bomba de pensamento poderia destruir todos os seres vivos à força que tivessem a infelicidade de estar dentro do raio de sua explosão. Darth Bane usou a bomba de pensamento para destruir a Irmandade das Trevas e o Exército da Luz, duas forças opostas semelhantes aos Sith e aos Jedi. Bolha de proteção. Star Wars nos mostrou que os Jedi podem criar barreiras com a força, usando-as para deter ataques físicos ou gases venenosos, e já tivemos exemplos de seu uso, como em The Clone Wars, onde os Jedi estão defendendo Palpatine e Padme de um gás venenoso com uma bolha de proteção. E também tivemos o caso mais recente do Grogu na terceira temporada de The Mandalorian, salvando a pele de Din Djarin e Bo-Katan de serem engolidos pelo fogo. Vamos agora para Doom Mock. Essa era uma tática semelhante à meditação de batalha, porém utilizada em batalhas de sabre de luz com o intuito de distrair a mente do seu oponente, provocá-lo ou desestabilizá-lo através de dúvidas ou raiva. Os Sith tinham como objetivo dominar completamente o espírito de um oponente através de qualquer meio disponível, impregnando sua própria doutrina de combate com sabre de luz. Então, sempre vimos os Sith provocarem os Jedi a fim de levá-los para o lado sombrio. E por fim temos a absorção de energia. Alguns Jedi no cânone aprenderam a absorver o raio da força, como por exemplo o Mestre Yoda em sua luta contra o Darth Sidious. No entanto, no Legends vemos diversos outros exemplos desse uso, e o mais famoso deles é da descendente de Revan e Bastila Shan, Satele Shan, no jogo Star Wars The Old Republic, onde vemos em primeira mão a Mestre Jedi sendo capaz de absorver a energia do sabre de luz de Darth Malgus, sem esforço algum. Podemos dizer que Yoda aprendeu da maneira mais difícil, já que era uma época onde os Jedi deixavam as técnicas poderosas de lado, sendo cada vez mais fácil para os Sith os combaterem. Caramba, esse vídeo ficou longo, mas ficou completinho, então se você curtiu, já manda pra alguém que vai gostar de saber disso. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os Jedi, ou então descobrir como funciona a força em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo